Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje na nossa segunda aula de Introdução à Psicologia e hoje nós vamos falar sobre algumas abordagens, né? Nós vamos falar sobre as abordagens psicodinâmicas, né, e seus usos na organização. Deixa eu pegar os slides aqui para vocês. Trouxe aí uma frase para a gente pensar. Olhe para dentro, para suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer. Uma frase de Freud. A importância, né, de se autoconhecer, de perceber nossos sentimentos, nossas emoções, para depois querer compreender os sentimentos e as emoções dos outros. A nossa primeira abordagem, né, que nós vamos tratar hoje, é a famosa psicanálise. Lembra na aula passada que nós comentamos que depois que a psicologia ganhou o status de ciência, houve vários desdobramentos teóricos, né? Então, um dos principais desdobramentos teóricos da psicologia é a psicanálise de Freud. Acredito que alguém, né, de vocês, alguns de vocês, já devem ter escutado um pouquinho sobre Freud, mesmo que seja um conceito ou outro, ok? E aí hoje nós vamos ver, né, tentar compreender um pouquinho da psicanálise. Muitos falam que que é muito difícil, mas tem conceitos importantes que eu acredito que vá contribuir com vocês, tá bom? Primeiro, Freud, né, foi um neurologista e psiquiatra, né, considerado aí o pai da psicanálise. Ela pode ser considerada como um processo de investigação para entender aí os processos psicológicos e os seus impactos inconscientes, como as fantasias, né, os esquecimentos, as nossas defesas para lidar com as situações, com os estímulos, com o nosso mundo interno. Bem, a psicanálise é um método de investigação, né? Então, como que começou? Como que surgiu a psicanálise? Freud teve lá um grande colega de trabalho, Breuer, e eles foram estudar a histeria, né? Só que Breuer, tentando ali compreender os fenômenos psicológicos, ele começou a trabalhar com a hipnose. Acho que você já deve ter escutado, né, sobre a hipnose, um método clínico de investigação clínica que tentava compreender, né, quais eram os traumas, né, quais eram o que estava por trás de um sintoma, né? Por que aparecia um sintoma? O que estava na mente do sujeito, como que isso se comportava, como isso se dava, para que uma pessoa apresentasse um determinado sintoma. E aí, Breuer, juntamente com Freud, começaram a trabalhar com a hipnose. Só que Freud, logo, né, começou a seguir com a psicanálise sozinho, e claro, com seus colegas da época, e ele viu que trabalhar apenas com a hipnose, para ele não era suficiente. Por isso ele criou o método da associação livre. Então as pessoas, né, a sua principal técnica é a fala, então as pessoas, elas falavam tudo o que vinha à sua mente. E era assim que Freud trabalhava com a interpretação. E hoje, né, assim, de um modo muito breve, o que nós temos é a transferência psicanalítica. Então, para a gente trabalhar, né, dentro do consultório, né, um método de investigação, o que nós temos é a transferência. O que é a transferência? Para eu falar desse conceito com vocês, talvez eu ficaria aqui umas 2, 3 aulas para a gente entender esse conceito, ou até mais, né? Mas a transferência, ela é aquilo que dá o sustento,
né, da relação analítica, ou seja, da relação do paciente com o analista, tá? Só que, claro, esse conceito de transferência, ele se estende também para outros âmbitos, né, não só dentro do setting analítico. A gente tem um contexto transferencial em todas as nossas situações. Vou dar um exemplo para vocês. O que seria a transferência? Sabe quando uma pessoa provoca algo, mobiliza algo em você e você não sabe direito, né? O que é isso? Né? Que mobilização foi essa? Às vezes pode ser um sentimento muito agradável, né? Um sentimento bacana ali que aquela pessoa provocou em você, e você fala, nossa, né? Nem conheço, ela nunca me fez nada, mas eu gosto dessa pessoa. Ou mesmo o contrário, né? A pessoa às vezes nunca fez absolutamente nada para você e a gente diz assim que o santo não bateu, não é verdade? Isso é transferência, né? São os conteúdos inconscientes, a gente já vai entender um pouquinho esse conceito de inconsciente, mas são os conteúdos inconscientes que são mobilizados na presença do outro, tá? Para a análise, né, para a terapia em si, esse conceito de transferência é fundamental. Mas para a gente que trabalha no contexto organizacional, é importante entender que conteúdos dos outros, né, do objeto externo, pode mobilizar conteúdos internos nossos, ok? Por isso que em determinada situação, frente a determinadas pessoas, a gente acaba tendo algumas reações diferentes, né? Porque conteúdos delas acabaram mobilizando os nossos conteúdos também inconsciente, tá? Isso que Freud falou em 1985, né? Sofremos de reminiscências que se curam lembrando. Então, na medida em que, né, através da transferência, ou ainda lá, quando ele trabalhava com a associação livre, na medida em que nós falamos, né, em que a gente consegue verbalizar, colocar em palavras, né, aquilo que para a gente é um sofrimento, um sintoma, a gente consegue alcançar o processo aí de elaboração, certo? E aí aquilo que era sintoma, que se repetia, que estava sempre ali presente, acaba sendo superado, né? Acaba sendo elaborado. Bem, a primeira proposta assim, que nós temos dentro do conceito ainda, né, quando Freud trabalhava lá com a histeria, foi o tema sobre trauma, né? Acho que vocês já devem ter visto de alguma forma que dependendo de uma situação, quando ela é muito excessiva, né, quando esse estímulo ele é muito excessivo, ele acaba se transformando numa espécie daquilo que Freud chama de trauma, né? E a gente acaba enviando, né, recalcando esses conteúdos que estavam na nossa consciência. E aí, quando esses conteúdos, né, esses afetos, geram muito sofrimento, né, a gente acaba não conseguindo lidar com eles ali no campo da consciência. Então, a gente faz o processo de recalcamento, tá? E aí, essa situação que seria traumática, né, aquele afeto muito excessivo que a nossa consciência não dá conta de lidar, isso vai para o inconsciente, certo? Por isso que a gente, diante de algumas situações muito traumáticas, a gente acaba esquecendo, né, o que aconteceu. Eu até trouxe um exemplo aí, ó. Por exemplo, tá? Uma pessoa perde a mãe em um trágico acidente. Para algumas pessoas, isso pode ser uma situação traumática, tá? Claro, isso que eu estou dando para vocês é um exemplo. Nem todas as pessoas vão reagir assim diante de uma situação, diante de um estímulo. Cada pessoa, lembra que nós falamos na aula passada sobre subjetividade? Cada um reage a uma situação de acordo com como foi, né, moldando, estruturando aí a sua subjetividade. Mas, hipoteticamente, estou trazendo um exemplo aqui para vocês. Então, uma pessoa perdeu uma mãe num trágico acidente. E isso foi muito excessivo para o psiquismo ali da pessoa, para o campo da consciência dela. Por não suportar essa dor,
ela recalca, né? É aí que está o esquecimento. Por isso que em algumas situações muito traumáticas, a gente não lembra mais do que aconteceu. Por meio da fala, né, interpretação ali no campo, né, dentro do setting analítico, né, na presença do terapeuta, do analista, na medida em que a pessoa ela fala sobre esse trauma, ela consegue verbalizar esse trauma, o analista consegue fazer o processo de interpretação, né, ali, a pessoa acaba tendo um insight, que a gente chama ali de insight, mas é uma lembrança, tá? E aí, assim, ela consegue, dentro desse processo de insight, lembrar e então curar esse trauma, certo? Para a psicanálise, essa é a dinâmica do funcionamento psíquico, tá? Para que a gente alcance aí a elaboração e consiga atingir o objetivo que é a cura. Bem, Freud foi avançando com os seus estudos, né? E um estudo muito importante que Freud trouxe, chamada primeira teoria ou a primeira tópica de Freud, ele fala lá, ó, em A Interpretação dos Sonhos de 1900. A estrutura do funcionamento da personalidade se dá através de 3 instâncias psíquicas. Então ele vai falar que existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então é como se a nossa estrutura psíquica ela fosse dividida em 3 camadas. É estranho visualizar dessa forma, né? Mas é como se fosse, até trouxe um desenho para vocês, é como se fosse aí, acho que está no slide anterior, só um pouquinho. É como se fosse esse iceberg, tá vendo? Então vamos pensar na nossa estrutura psíquica. Essa ponta do iceberg aqui, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para vocês. Aqui. Essa ponta do iceberg aqui seria o que Freud chama de consciência. Nossa, ficou estranho o desenho, mas dá para entender, né? Aqui, nesse campo ainda visível e invisível, seria o nosso pré. Vou tentar desenhar aqui para vocês, tá bom? O nosso pré-consciente. Ok? E todo esse campo invisível aqui. Gente, vocês viram que eu tenho bastante habilidade motora. Eu já falei isso para vocês na aula passada, né? Então dá para perceber agora. Seria o inconsciente, ok? Deve ter alguma forma melhor de fazer isso, mas dá para entender como que Freud pensou o nosso psiquismo. Então, a ponta do iceberg ali é a nossa consciência, aquilo que a gente lembra, o nosso processo cognitivo, está tudo aqui. O pré-consciente seria uma fase intermediária, aquilo que ainda não está na consciência, mas a qualquer momento pode alcançar a consciência. Agora, o que está aqui no nosso inconsciente, aí a gente precisa passar ou por um processo de análise, né, ou vivenciar alguma situação que nos provoque isso que Freud chamou de insight, tá? Não é somente o processo analítico que provoca. Às vezes uma situação que a gente está vivendo, né, com a nossa família, um bom livro, né, um bom filme, né, alguma situação, uma peça de teatro, por exemplo, algo que mobilize, que provoque aí em nós um insight que a gente pode lembrar, né, a gente pode conseguir reconhecer que algo que estava ali sendo, né, estando ali ainda no campo do inconsciente, ele conseguiu aí atingir então a consciência através do insight, certo? Como que eu tiro isso? Vamos lá, acho que é só apertar aqui de novo, né? Isso. Então, a primeira teoria de Freud fala então desses 3 sistemas, tá? Dessas 3 instâncias.
Bem, o que que é importante? Precisamos interpretar os elementos inconscientes do comportamento manifesto, ou seja, aquilo que é evidente. Então, olha que interessante, né? Alguns comportamentos, né, que as pessoas acabam vivenciando no aqui e agora podem sofrer influências do inconsciente. Lembra que eu acabei de falar para vocês que algumas pessoas mobilizam em nós alguns conteúdos que nós não conseguimos entender? Então, em algumas situações, é, talvez eu estou tendo uma reação com uma determinada pessoa, mas ela não é uma reação autêntica. É uma reação por sofrer influências do meu inconsciente. Fala, nossa, professora, mas isso parece um pouco loucura, né? Mas não é não, tá? E é por isso que é importante a gente se conhecer, se autoconhecer, né? E a importância, eu sempre destaco aí a importância da análise, da terapia na nossa vida, que nos ajuda a reconhecer quando um comportamento está sendo estereotipado, ou seja, influenciado por conteúdos inconscientes, e quando aquele comportamento é real, né? Aquela reação que eu estou tendo com aquela pessoa, com uma determinada pessoa, é real. Vou dar um exemplo disso na relação de trabalho, tá? Às vezes a figura de um gestor, por exemplo, pode mobilizar algo em mim de abandono, né? Mexer com o meu tema de abandono, por exemplo, meu conteúdo de abandono. E aí você já acaba direcionando para esse gestor uma agressividade que nem você entende por quê, mas você fala, nossa, eu não gosto dessa pessoa, não consigo, meu santo não bateu com o dela, não tem jeito. Mas, na verdade, não é a pessoa, a figura do gestor em si, que provoca em você, que é ela, né? Você não gosta dela. É o que ela mobilizou em você. Às vezes acabou mobilizando conteúdos de abandono em você, porque em algum momento da vida, né, acabou sofrendo uma situação de abandono, ou vivenciando uma situação de abandono ainda na infância, ou um abandono simbólico ou real, né? Não precisa exatamente, talvez, uma separação dos pais ou a ausência do pai, da mãe, não é isso, mas pode ser um abandono simbólico, e aí você acaba, a gente chama de processo de projeção, você projeta naquela pessoa conteúdo seu, interno seu, tá bom? Como que eu resolvo isso, né? Tentando reconhecer o que está acontecendo naquela situação, se é autêntico, né? Se não é, talvez buscar ajuda de um profissional que possa ajudar você, né, a encontrar esse caminho aí do insight, né, para conseguir elaborar os seus traumas, ok? E é legal, assim, a gente também perceber que a gente pode provocar isso em outras pessoas. Fala, poxa, eu sou um bom gestor, né? Eu lidero a minha equipe, eu faço, né, tenho empatia, né? Consigo exercer a liderança de uma forma bacana. Por que aquela determinada pessoa acaba direcionando a mim uma agressividade que eu não consigo nem entender? Né? E se você conhece um pouquinho desses processos que a gente está falando do inconsciente, você vai conseguir avaliar a situação e aí utilizar daquela inteligência emocional que nós falamos na aula passada, né? E lidar melhor com a situação de trabalho, certo? Aí trouxe algumas características do inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente, então, exprime um conjunto de conteúdos não presentes no campo atual da consciência, ou seja, não está ali, a gente não consegue reconhecer, a gente não consegue lembrar. É constituído por conteúdos reprimidos, né? Então a gente reprime lá aquilo que é muito excessivo para a nossa consciência. E é interessante também que tem conteúdos que nunca passaram pelo campo da consciência, sempre foram inconscientes desde que a gente nasceu, tá? Tem alguns autores que falam do trauma do nascimento, né? E aí acaba ficando ali como conteúdo inconsciente. Talvez em algum momento da nossa vida isso pode vir se tornar consciente, ou a gente passa a vida toda e alguns conteúdos nunca chegam à consciência, e tudo bem, tá? Se isso não está sendo transformado em sintomas, se isso não está causando sofrimento, não tem problema nenhum. Quando a gente
Quando que a gente percebe, por exemplo, a necessidade de buscar terapia? Né? Quando a gente vê que algum conteúdo inconsciente está ali o tempo todo, né, precisando, cutucando a nossa consciência, tipo, eu quero sair daqui, né, eu preciso encontrar um espaço de fala, né, senão eu vou ficar no sintoma, né, então vai ter lá, às vezes somatiza no corpo, né, então dores excessivas no corpo, algumas patologias que não se explica, fobias, né, muito presentes, transtorno de ansiedade generalizada e algumas patologias, até que a gente vai ver um pouquinho melhor no final da nossa disciplina, tá? Nas próximas unidades. Bem, o pré-consciente é aquilo que eu falei para vocês, né? Refere-se ao sistema onde permanecem aqueles conteúdos acessíveis à consciência, não está na consciência, mas por alguma situação, né, a gente não sabe como, não entende muito bem esse movimento, mas algo que era do pré-consciente ali atinge o campo da consciência, certo? E o consciente, então, é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo externo, né, bem como do mundo interno. Então, tá lá naquela pontinha do iceberg. Então, eu vou ter uma determinada reação, né, com uma determinada pessoa, eu estou recebendo estímulo do mundo externo e do meu mundo interno, né, e aí eu vou reagir, eu ter meus comportamentos, né, ou minhas atitudes num determinado contexto a partir desses estímulos que eu estou recebendo, tanto do mundo externo quanto do mundo interno. Bem, Freud foi avançando, né, com as suas teorias, e aí ele cria a segunda teoria ou a segunda tópica, né, que ele fala lá que o nosso aparelho psíquico também envolve aí 3 outras instâncias, que ele chama de id, ego, superego, tá? O id e o superego, para vocês tentarem entender, eles ficam meio que se degladiando, né? O id é aquela nossa parte mais permissiva, né? Está mais vinculada aí ao nosso princípio do prazer, né? Aquele princípio infantil, né? Então, uma pessoa, por exemplo, onde tem o id, né, que domina demais a personalidade, são pessoas mais que se deixam levar mais pelos seus desejos infantis. Então, hoje eu não quero trabalhar, vou ficar dormindo até mais tarde, tudo bem. Né? Então, eu falto no trabalho porque eu estou com vontade de dormir. A gente brinca que o id, dentro da psicanálise, está ali bem próximo aos 7 pecados capitais, né? Dormir demais, comer demais, né? Aquela nossa parte mais agressiva, né? Então, é aquela parte mais instintual, certo? Onde se localizam aí o que Freud chama de pulsões, né? Tanto de vida quanto de morte. Também nem vou entrar nesses conceitos com vocês, porque eu acredito que não vai nos ajudar muito na nossa atuação profissional. Bem, as características atribuídas aos sistemas inconsciente na primeira teoria, né, são nessas teorias aí atribuídas ao id, tá? Então, aquilo que é bem inconsciente, se a gente voltasse, não vou voltar os slides aqui para não confundir. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Aqui onde está o inconsciente, bem aqui, ó, seria o que a gente pode chamar do id, tá? Nosso id está aqui, bem no campo do inconsciente. Vou falar do superego e depois eu falo do ego, ok? O superego vai se originar lá do complexo de Édipo. Então, a criança lá, por volta, né, dos 3 anos, ele vivencia um grande conflito na sua vida, que é chamado de complexo de Édipo, tá? A partir desse complexo de Édipo, onde ele tem que renunciar, né, esse amor ainda pela mãe, né, no complexo de Édipo tem esse amor, que é o primeiro objeto de amor da criança, então ele precisa renunciar esse objeto de amor para poder fazer parte de uma sociedade, né? E aí entra o pai em cena, com a lei do pai, e vai dizer, olha, para você fazer parte de uma sociedade, gente, tudo isso muito simbólico, tá? Para você fazer parte de uma sociedade, você vai ter que encontrar aí outros objetos de amor, né?
Não dá para você ficar o tempo todo no colo da mamãe, né, debaixo das asas da mamãe, ok? Você vai precisar encontrar outros objetos de amor. E olha que interessante, para nós que trabalhamos, né, com a psicologia organizacional, para vocês que estão atuando na área organizacional, isso que acontece lá na primeira infância, né, esse pacto edípico, né, com o complexo de Édipo, vai influenciar o resto todo da vida da pessoa, né? E aí logo depois a gente vai ter que ir firmando pactos, né? Logo depois, na vida adulta, que eu digo, que é o pacto social. Então, quando a gente renuncia, né, essa vida infantil ao nosso princípio do prazer, nós estamos reconhecendo que é o princípio de realidade, né, que a gente tem que acordar cedo, sim, não dá para ficar assistindo TV até a hora que quiser, a gente vai ter que fazer parte de uma sociedade, e o trabalho, ele é fundamental na nossa vida para nos colocar nesse princípio de realidade, né, de assumir compromissos, essa realidade no sentido de responsabilidades, de fazer parte de uma sociedade, né? Então, a partir lá desse complexo de Édipo, dessa vivência ali na primeira infância, que a gente firma um pacto, né, com a sociedade, com a nossa cultura, e aí a gente se assume como adulto, né, ali depois, ali no início da vida adulta. Aí, claro que o princípio do prazer vai nos acompanhando, mas o que precisa predominar é o princípio de realidade. E o superego, né, a partir desse momento, né, que ele firma um pacto aí, né, que tem aí as proibições, os limites, então, e a presença do pai, ele está muito relacionado com moralidade, né, com proibições, com rigorosidade, com princípio de realidade, né? Ali, o conteúdo do superego refere-se a exigências sociais e culturais. Então, por isso que a gente fala na psicanálise que o id acaba meio que brigando com o superego. O superego é aquilo muito certinho, muito rigoroso, dentro da moralidade. O id é totalmente ao contrário, tá? E o ego, né? O ego é o equilíbrio disso tudo. Por isso que na terapia, né, o analista busca fortalecer o ego da pessoa, né? Para não ser nem tão id demais e nem tão superego demais, né? Encontrar um equilíbrio aí. Porque se as pessoas acabarem se predominando, né, o sujeito se predominar mais no id ou mais no superego, né, elas vão sofrer, acabam sofrendo, não tem como. Né? Pessoas muito rigorosas, que não se permite errar, tem que ser perfeito demais em tudo, se cobra, se pune o tempo inteiro, as pessoas acabam sofrendo, né? E aí são pessoas regidas muito pelo superego. Ao mesmo tempo que pessoas, né, muito regidas pelo id, né, que acabam sendo vivenciando o princípio do prazer de uma forma muito intensa, acabam também sofrendo, porque as consequências que a sociedade impõe acaba sendo até, né, acaba prejudicando a pessoa de forma geral. Então o ego entra aí nesse meio termo, tá? É isso que eu falei, né? O ego vai mediar as reivindicações do id, né, e do superego. Então o ego é que busca como se fosse essa balança aí, tá? Então, para compreender alguém, é necessário resgatar a sua história pessoal, que está ligada, né, à sua história de seus grupos e da sociedade em que vive. As pessoas têm as 3 instâncias, né, id, ego e superego, mas dependendo da sua história, da sua personalidade, ela acaba sofrendo influência em mais de uma do que de outra, certo? E o ideal é que o ego seja cada vez mais fortalecido para que ele consiga fazer essa mediação, né? Para que o id e o superego não fiquem ali, um querendo dominar mais que o outro. Aí nós temos os nossos principais mecanismos de defesa, né? Diante de todos esses estímulos, né, do mundo interno e do mundo externo, a gente tem esses principais mecanismos de defesa, que é o recalque, formação reativa, recalcar aquilo que eu falei para vocês, né?
a gente o psiquismo acaba reprimindo para o inconsciente aquilo que é muito excessivo para a nossa consciência. A formação reativa, ela é, como que eu posso dizer? Quando a gente exacerba demais, por exemplo, um amor por alguém, fala, nossa, eu admiro demais. E assim, aquela coisa chega a ser excessiva, né? E o que está por trás, na verdade, é uma inveja, né? Daquela pessoa, algo que aquela pessoa mobiliza nela que não é muito bacana. Então, ela precisa fazer essa formação reativa, né? Então, exagera demais. Aí as pessoas em volta até reconhecem quando parece que é algo mais exagerado. Projeção, quando a gente projeta no outro aquilo que é nosso, né? Sempre é o outro, nunca somos nós, né? Então, a gente projeta muito de nós no outro. Racionalização, quando a gente encontra uma explicação racional para tudo, né? A gente acaba perdendo alguém, por exemplo, algo muito excessivo, alguém que a gente gosta muito, e aí a gente vai buscar racionalizar isso, né? Vai estudar por uma doença, por exemplo. Então a gente explica, a pessoa deixa de sentir o luto, de vivenciar o luto e racionaliza isso, né? Explica em termos científicos, médicos, tudo o que aconteceu e acaba deixando de sentir. Né? Então ela racionaliza aquela situação que ela está vivendo por ser muito traumática. A negação, né, o próprio nome já diz, a gente nega, né, toda a situação, então não reconhece o aqui e agora e continua negando, tá? E um mecanismo muito utilizado, principalmente no contexto organizacional, é a autoaceleração, né? Então a gente acaba se autoacelerando para não sentir. A gente vivenciou isso muito no início da pandemia. Eu acho que até hoje a gente acaba ainda sofrendo um pouquinho dessa autoaceleração. Não sei se vocês perceberam no início, quando a gente, né, começou o isolamento social, que as pessoas começaram a criar inúmeras atividades, né? As pessoas faziam yoga, meditação, exercício em casa, atividade com as crianças, 3, 4 línguas, né? Então as pessoas precisaram se autoacelerar, tinha atividades o dia todo, porque não conseguia ficar parado, justamente para não sentir tudo que estava acontecendo, né? E isso acontece muito no trabalho, né? Então a gente se autoacelera, chega em casa autoacelerado, não consegue parar, o psiquismo não consegue desligar, não consegue se relacionar com a família, não consegue se relacionar com os filhos, com um companheiro, porque continua autoacelerado, né? Tá no trânsito, tá brigando, porque não pode parar no semáforo, não pode, né, se acalmar, não pode desligar, se tá na fila da padaria, tá brigando com quem tá na frente porque tá demorando demais. Então, essa autoaceleração constante, tá? Justamente para que o psiquismo não pare e ele não precisa sentir o que está acontecendo com ele, né, no seu mundo interno, tá? Tampouco à sua volta. Bem, esses são os principais conceitos da psicanálise e o que a gente pode usar dela, né, para contribuir com a nossa atuação profissional. O Jung, né, eu acredito que muitos de vocês em algum momento já devem ter escutado também, ele é muito famoso. Tem um filme, até que eu vou deixar uma dica de filme aqui para vocês, muito conhecido, e que falou um pouquinho do Jung, foi bem legal. Ele que criou a psicologia analítica. Interessante que Jung, durante muito tempo, foi um dos melhores amigos de Freud, assim, no sentido de teoria, né? Ele caminhou muito com Freud dentro da psicanálise. Mas aí, no momento em que ele começou a trabalhar com outros conceitos, né, principalmente de imagem, de símbolos, aí ele acabou se distanciando um pouco de Freud. Para Jung, a nossa personalidade tem uma porção consciente e inconsciente, né? Só que o que diferencia de Freud é que o inconsciente para o autor, né, para o Jung, é um inconsciente que se divide em dois momentos, que ele chama de inconsciente pessoal, né, e o inconsciente coletivo.
Também nem vou me delongar muito nesses conceitos com vocês, porque não irá contribuir, tá? Esses dois conceitos não irão contribuir conosco na nossa atuação. Mas essa é a grande diferença, tá? Desde que Jung começou a trabalhar com imagens e símbolos, né? E também quando ele discute essa proposta dos dois inconscientes. Bem, ele também traz, né, o conceito de ego, né? O Jung considera o conceito de ego, que é a parte consciente, então, da nossa personalidade, tá? Na qual se desenrolam aí a percepção, o raciocínio e as sensações. Então, grande parte da nossa percepção consciente e da reação ao ambiente é determinado por atitudes mentais. Essa definição de atitude perpassa toda a teoria de Jung, tá? Então, as atitudes mentais dizem respeito a formas diferentes e opostas de perceber e entender o mundo externo real e o nosso mundo interno subjetivo. Então, essas nossas atitudes mentais, né, que envolve aí o mundo externo e o mundo interno, vai formar o que Jung chama de tipos psicológicos, certo? E aí nós temos dois tipos de atitude, né? Aquelas atitudes mentais. A atitude de extroversão e a atitude de introversão. Quando Jung fala de atitude de extroversão, são pessoas mais influenciadas pelo meio do que pessoas, né, que acabam sendo influenciadas pelo seu mundo interno. Então, de extroversão, né? O meio aí se sobressai. Agora, atitudes de introversão são pessoas mais voltadas para o seu mundo interno, né, seus pensamentos, sentimentos, percepções aí, que o mundo externo. E aí nós temos as funções psicológicas. Função pensamento. Quando a gente fala de função psicológica, nós temos pensamento, sentimento, sensação e intuição, ok? São esses 4 aí os tipos psicológicos. A função pensamento e a função sentimento são racionais, tá? Julgar, avaliar, organizar, enfim. Já a função sensação e intuição, elas são não racional. Constatam experiências, mas não avaliam. Ok? Essa é uma grande diferença aí dentro de tudo que a gente viu até agora. A sensação diz às pessoas que algo existe, tá? Essa é a sensação. O pensamento lhes possibilita reconhecer seu significado, o sentimento lhe diz seu valor e a intuição lhes permite saberem a seu respeito, mas sem saber como. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês, tá lá no nosso livro, os tipos psicológicos e as suas principais características. Pessoas com pensamento de extroversão, mais objetivo, mais lógico. Pessoas com sentimento de extroversão, mais emotivo, sensível, né? Dizem que é mais típico das mulheres do que dos homens. Sensação de extroversão, que busca mais o prazer, mais extrovertido, mais adaptável. Intuição e extroversão, criativo, capaz de motivar as outras pessoas. Pensamento de introversão, mais interessado em ideias do que em pessoas. Sentimento de introversão, pessoas mais reservadas, não demonstra muito, mas são pessoas muito sensíveis, muito capazes assim, de sentir profundas emoções. Sensação de introversão, não tem muito interesse pelo mundo exterior, né? Busca mais aí de formas estéticas, expressa-se em busca de estéticas. Intuição e introversão, é mais preocupado com o inconsciente do que com a realidade cotidiana, tá? Pessoas bem voltadas para o seu mundo interno.
É legal a gente entender, claro que no nosso cotidiano a gente não vai saber, nossa, essa pessoa é pensamento, extroversão, sensação, extroversão. Mas é interessante a gente entender o que Jung trouxe dos tipos psicológicos, até para entender, nossa, que existem pessoas mais emotivas, mais sensível, que pessoas menos, né, mais extrovertida, menos extrovertida, e que isso é um tipo psicológico, né? Que não é que a pessoa é assim porque é um tipo psicológico, certo? E o filme que eu trouxe a dica para vocês, tem até o trailer aí depois para vocês assistirem, chama Nice, O Coração da Loucura. É um filme lindo, muito bonito, que traz aí um pouquinho de algumas propostas do Jung, né, enquanto processos terapêuticos. E por fim, a análise transacional de Bernet. Vou passar rapidamente para vocês, né? Ele criou a teoria da análise transacional, que busca compreender o pensamento, os sentimentos e o comportamento das pessoas, tá? Entende a personalidade humana como aquilo que nós falamos na aula passada, biopsicossocial, né? Biológico, psicológico, social e bem aberto e dinâmico, tá? Então, quando a gente tem uma relação, né? Quando a gente encontra outra pessoa e essa pessoa também nos reconhece, né? Há uma troca de estímulo aí, é o que o autor chama de transação, certo? Olha lá. O que é o estímulo transacional? Cheguei num ambiente, reconheci que existe uma pessoa ali, ok? É um estímulo transacional. Se há uma resposta, né, a esse estímulo, é uma resposta também transacional. Não necessariamente precisa ser verbal, né? Dá para perceber ali quando essa relação transacional acontece, tá? Um oi ou mesmo um olhar, né? Quando você reconhece que tem outra pessoa ali ou outras pessoas, né? A análise transacional se preocupa em diagnosticar que estado da mente implementou o estímulo transacional e que estado executou a reação. Aqui que é um pouquinho mais complicado, mas eu vou explicar para vocês. Essa análise transacional, na medida em que há um estímulo transacional, a gente vou passar para vocês já, mas a gente acaba tendo aí o nosso estado, tá? E o que a gente provoca no outro? Vocês vão entender melhor agora, ó. Para Bernet, existem 3 estados de ego. Estado de ego pai, né? Então, eu posso emitir um estímulo transacional de estado de ego pai, né? E aí temos pai crítico ou controlador, né? Que são uma personalidade com processo que procedem os julgamentos, críticas, preconceitos, acusações, mas também tem o estado de ego pai protetor, né, que se originam as manifestações de apoio, de estímulo, de proteção, enfim. A gente tem o estado de ego adulto, que é composto por uma série de sentimentos, atitudes e padrões de comportamentos adequados à realidade, tá? E o estado de ego criança, mas aí ele acaba discriminando um pouquinho o que seria esse estado de ego criança. Criança livre, que são comportamentos mais afetivos, impulsivos, né, egocêntricos. Aí tem o estado de ego criança, pequeno professor, né, expressa-se pela intuição, curiosidade, criatividade, capacidade de manipulação. E a criança adaptada, né? Esse estado de ego é resultado das pressões sociais que atuam sobre a criança pelas figuras paternas no sentido de moldar o seu comportamento. Criança adaptada. Dentro de criança adaptada, aí nós temos criança adaptada submissa, né, que caracteriza-se por comportamentos de cumprimentos de padrões e de expectativa dos outros, ou seja, sempre acatando ordem, obedecendo regras, aquela pessoa que procura agradar o outro o tempo inteiro, tá? E a criança adaptada rebelde, que já é o contrário, né? É o estado de ego que contraria os padrões e expectativas sociais, expressam-se em comportamentos de oposição e rebeldia. E aí que é importante destacar, né? Uma personalidade não é formada só por um estado de ego, ok? É formada por mais de um. Mas, claro,
às vezes, como nós vimos lá na psicanálise, o id, ego e superego, onde um domina mais o outro, aqui também, tá? E quando eu falei para vocês que um estado de ego, né, quando a gente emite um estímulo, vai provocar uma reação, provoca também uma reação de estímulo, por isso essa análise transacional provoca uma reação do estado de ego do outro. Então, o pai crítico aciona lá criança adaptada, submissa, rebelde, ou pai crítico. O pai protetor acaba acionando no outro criança livre, pai protetor e assim por diante, tá? É isso aqui que o Bernet chama de análise transacional, né? O que um estado de ego acaba mobilizando um outro estado de ego e assim se dá a análise transacional, o encontro transacional, certo? Claro, da mesma forma, não é que a gente precisa saber o que o pequeno professor acaba acionando, mas é importante saber que alguns estados de ego acabam acionando aí outros estados de ego, e aí a gente vai se relacionar dessa forma, ok? Pessoal, a gente fica por aqui. Deixa eu voltar aqui. Qualquer dúvida, vocês, por favor, mandem lá mensagem para a Grazi, tá? Que ela me passa. E aí, na aula ao vivo, a gente pode conversar um pouquinho melhor, tá bom? Um beijo, tchau, pessoal. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.